Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de preparação para o barco sacerdotal. Essa é a nossa aula de número 73 e nós vamos falar sobre a importância dos graus dentro do terreiro. Eu vou explicar o que é um grau e qual é a importância dele. Antes de mais nada, se você está assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E lembre-se que este curso, a numeração dele é uma contagem regressiva, então você deve ver do 100 até o 0. E, caso você queira, pode acessar, o link está aqui embaixo, a nossa plataforma cursos.umbandasoumbanda.com.br, e lá você vai encontrar esse e outros cursos totalmente gratuitos para você poder assistir, receber certificado, tirar dúvida, e tem também os nossos planos de assinatura, onde você vai encontrar outros cursos lá avançados. Bom, vamos lá para o nosso tema de hoje. O que é um grau, né? E não, eu não estou falando no sentido da gíria, né? Eu estou falando realmente no sentido de terreiro. Dentro da corrente mediúnica, existe uma hierarquia. A Umbanda, na maioria dos casos, ela é iniciática. Como assim iniciática? O médium passa por obrigações que lhe dão outorga. Ele passa por obrigações que lhe dão outorga para realizar determinados feitos, vamos dizer assim. Nestas obrigações, ele recebe permissão para assumir determinadas tarefas. Quem recebe a permissão é o médium ou é o guia? É o médium. Por quê? Porque o guia, ele já é desenvolvido, ele já é evoluído. Ele já vem de Aruanda trabalhar devidamente preparado e treinado. O médium deve passar por determinadas obrigações para fortalecer o laço que ele tem com o guia espiritual, para renovar os laços que ele tem com as forças espirituais e também para servir de teste para a sua capacidade mediúnica. Por que teste? Porque quando você, sacerdote, você dirigente de um terreiro, vai colocar um médium para fazer um atendimento, você é responsável por aquele atendimento. Ah, mas quem está dando o atendimento é o médium. Por que eu sou responsável? Porque você é o dirigente da casa. Você é o responsável pela organização religiosa. Qualquer problema que tiver ali, é você quem responde. Ah, mas foi o médium fulano, mas foi a casa. E aquela casa, aquela organização religiosa responde. Claro, o médium pode eventualmente responder também por qualquer situação aí de ilegalidade, de irregularidade, qualquer problema que tenha. Pode. Mas a casa responderá junto e a casa, entenda-se, o dirigente, né? Então você que é dirigente, você que é comandante-chefe de terreiro, você que é babá, iá, você que é pai, mãe de santo, padrinho, madrinha, não importa o título que dá na sua casa, o que importa é que você é o responsável pela organização religiosa. Você tem que ter certeza que aqueles médiuns que estão fazendo atendimento de qualidade. É preciso prezar por isso. E como que você faz para ter certeza disso? Existem dentro da Umbanda algumas iniciações, algumas obrigações pelo qual os médiuns passam, e você, durante o decorrer daquele ritual, você observa determinados aspectos para saber se o médium realmente está respondendo de forma adequada àquilo que se pede. Normalmente, quando um médium passa a determinada etapa, ele recebe uma marca. Ele recebe uma marca para que ele se distingua dos demais, né? Não no sentido da vaidade, né? De querer ser melhor, mas que ele se distingua dos demais, para que todos possam observar e perceber que aquele médium já passou por tal situação. Então imagine, por exemplo, uma força militar, né? Que tem ali as suas patentes. Tem o soldado de segunda classe, que é o soldado raso, liso, né? Aí tem o soldado de primeira classe, que recebe um risquinho. Aí tem o cabo com 2 risquinhos, terceiro sargento com 3, segundo sargento com 4, e assim por diante, até que passa do suboficial, aí já vem pro ombro. E
aí começa, tem toda uma patente ali. Então são marcas que vai se recebendo de acordo com a graduação, com a evolução dentro daquelas fileiras militares. Dentro do terreiro não é tão diferente nesse sentido, porque o médium ele entra na casa como iniciante, ele não tem nada, e aos poucos ele vai fazendo obrigações, vai caminhando, vai evoluindo ali mediunicamente no seu desenvolvimento, nas suas tarefas, e ele vai alcançando status. Esse status não é, mais uma vez eu falo, não é no sentido da vaidade, mas no sentido de obtenção de cargo. Esse cargo, ele não é um cargo de verdade. Ah, você ganhou o cargo de tal coisa. Não. Esse cargo ele é fictício, né? O que você ganha ali é o grau, é a patente, a classificação, né? Então aquele médium que já passou por determinada situação, ele tem a classificação necessária para conduzir determinadas situações. Algumas casas dividem esses médiums em iniciante, intermediário, avançado. Depois do avançado vem o pai pequeno e o pai da casa, pai e mãe. Outras casas só dividem entre médiuns, pai e mãe pequeno, dirigentes do terreiro. Outras casas dividem em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, chefe do terreiro. Outras chamam de escalão, médiuns do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão e assim por diante. Cada doutrina tem a sua prática. Eu vou falar sobre a minha. Eu sempre falo sobre a minha porque eu não posso falar da sua, né? Eu não vivencio o seu trabalho, a não ser que você que está assistindo aí seja filho da minha casa. Eu não vivencio o seu trabalho, então eu não sei falar da sua, eu tenho que falar da minha, tá? Então na minha casa nós dividimos em 7 graus. O primeiro grau, que é o grau do iniciante, aquele que chega no terreiro, ele recebe a letra I no braço, um símbolo, né, com a letra I. Não é no braço, tá, gente? É na roupa. Então ele recebe ali, né, porque aí a pessoa vai falar assim, pô, mas você marca com ferro quente? Não, não é isso. É na roupa, tá? Ele vai receber aqui na roupa, na lateral, ele vai costurar na roupa uma letra I de iniciante. Esse I, dentro do linguajar do nosso terreiro, é o grau de Bojá Mirim. O Bojá Mirim é o primeiro grau, é o aprendiz, é o pequeno aprendiz, né? E ele está começando a caminhar. Depois disso vem a letra B de Bojá, que é o médium de banco. Banco, tá? Algumas pessoas confundem e falam, é o médium de branco, branco, cor branca. Não, não é o médium de branco. Todos estão de branco ali, né? É o médium de banco, de sentar, né? E aí, esse médium de banco, ele recebe ali a consagração, uma iniciação, ele passa de grau e ele passa a fazer outra tarefa. Ele chama médium de banco e recebe a letra B porque ele fica sentado em um banco em torno de uma mesa e as pessoas trazem para eles folhas, papéis com nomes, fotos, peças de roupa para que sejam benzidas, desobsidiadas e assim por diante. Dentro da nossa casa, da estrutura da minha casa hoje, eu não tenho espaço para pôr a mesa. Então, nós não passamos os médiuns para o grau de Bojá, que é o médium de banco. Porque nós não temos o espaço para pôr uma mesa enorme com um banco ali, porque para eu colocar uma mesa ali eu tenho que tirar alguns médiuns, né? Para colocar mais um banco ali, melhor eu pôr o banco para assistência sentar, né? Enfim, então, hoje nós não temos esse grau, mas ele existe na nossa hierarquia, por isso que eu menciono ele, né? Às vezes a pessoa pode olhar e falar, você está falando de um grau que você nem usa. Não, nós não usamos por uma questão física do local, mas ele existe na nossa hierarquia. Passado ali do Bojá, vai-se para o Bojá Guaçu, que é o grande aprendiz, né? Bojá Guaçu vem de grande aprendiz e ele recebe a classificação de terreiro e a letrinha dele muda de I para T, T de tatu, né? Esse médium, dentro da minha hierarquia, dentro da minha casa, ele já passou por algumas obrigações e confirmações e neste momento ele é apto a dar passes. Então ele vai atender dando passes nas pessoas. Mas o médium vai dar passes lá no meu terreiro, é o guia que dá. É o guia, gente, é o guia.
tá? Quando eu falo que o médium dá o passe, é porque o guia já pode fazer qualquer coisa, então eu classifico a partir do médium, né? Mas é o guia que dá o passe. Quando eu falo que o médium está dando passe, significa que o médium está incorporado com o guia espiritual e este guia espiritual está dando passe, tá? Então só para ficar claro, porque depois as pessoas vão começar a falar, né? Teve um vídeo aí atrás que eu falei sobre o médium passista e aí as pessoas falavam, não, mas na minha casa não tem médium passista, quem dá passe na minha casa é o guia. Tá bom, eu sei, na minha também é. Quando eu falo médium passista, eu estou classificando o médium e estou dizendo que quando ele incorpora, o guia dele tem permissão de fazer aquele tipo de trabalho. Ah, peraí. Então você está me dizendo que tem trabalho que você não permite que os guias façam? Tem trabalho que eu não permito que os guias façam, porque eles estão manifestados em médiuns que estão despreparados. Quando aqueles médiuns que eles se manifestam estiverem preparados, eles terão permissão para fazer. Antes disso, não. Então, o médium T, que é o médium de terreiro, Bojaguaçu, ele é aquele médium que vai dar passes. Ele também auxilia com transporte. Como assim? Quando vocês vão passear, é ele que dirige? Não, transporte é um tipo de trabalho mediúnico, onde o médium absorve ali, puxa, né, para si a manifestação daquele obsessor, daquele sofredor que estava ali importunando um outro irmão. Enfim, esse é o médium T. Depois disso, nós passamos para o grau Abaré Mirim. Abaré, ele numa tradução não literal, ele quer dizer sacerdote ou padre, né? Na língua ali tupi-guarani. Então, o Abaré representa ali o sacerdote, pequeno sacerdote, mas não é ainda o pai pequeno, tá? Por que o pequeno sacerdote? Porque Abaré Mirim, tá? Então, como ele tem o Mirim, ele acaba levando aí essa nomenclatura. E o Abaré Mirim na minha casa, ele recebe a letra SCT, que é subcomandante de terreiro. O que isso significa? Significa que ele é o chefinho daquele grupo. Sabe aquele grupinho que eu falei na última aula? Falei, monta um grupo ali com aqueles médiuns. Então imagina que naquele grupo tem lá 5 médiuns T, né? São médiuns de passe. E tem um SCT, que é o subchefe de terreiro. É o cara que vai estar ali ajudando a coordenar aquele grupinho pequeno, né? Isso para casa que tem centenas de médiuns, né? Para casa que tem meia dúzia só, ele é um médium que está ali para fazer atendimento junto com os outros. E esse médium, ele pode dar passes, né? O guia dele, já expliquei, o guia dele pode dar passes ou consultas, atendimentos. Ele pode acolher ali o assistente e dar o aconselhamento. Lembrando, mais uma vez, não é o médium, é o guia. O próximo grau é o grau que nós chamamos de CT, que é chefe de terreiro, mas ainda não é o dirigente, não é o pai de santo, a mãe de santo. Esse chefe de terreiro, ele é um líder daqueles núcleos de trabalho, ele é um líder máximo dos núcleos de trabalho, ele lidera diversos núcleos de trabalho e ele tem a função de dar passes, fazer desobsessões, de fazer atendimentos, né, com consulta e tudo mais, e ele pode também ajudar no desenvolvimento dos médiuns. Então, chegou um médium novo lá, tá na hora de fazer o desenvolvimento, a gente pega aqueles médiuns que são CT, que são os abarés, somente abaré, tá bom? São os abarés, eles podem tranquilamente cuidar daqueles médiuns que estão em desenvolvimento, para que o desenvolvimento aconteça. Depois disso, no 6º grau, nós encontramos os SCCT. Ó, 4 letras, está ficando cada vez maior isso daí, né? SCCT, que é o subcomandante-chefe de terreiro. Subcomandante-chefe de terreiro. Este grau, na língua original, é o Abaré Guaçu, ou seja, o grande sacerdote, né? O grande pai ali. E ele tem a função de gerenciar lado a lado com o pai de santo, com a mãe de santo ali, a casa. É aquele grau que nós chamamos de pai pequeno e de mãe pequena em outras situações, né? Então, normalmente, seu pai pequeno, sua mãe pequena, tem um grau equivalente ao Abaré Guaçu, né? E o que ele faz?
tudo que os outros fazem. Ele auxilia no passe, ele faz, né, incorporado, ele dá passe, ele dá consulta incorporado, ele auxilia no desenvolvimento dos outros e ainda auxilia a gerenciar de forma geral. Normalmente os Abareguaçu, que são os subcomandantes-chefes de terreiro, eles são os substitutos diretos do dirigente. Então, se o dirigente tiver um problema, não puder tocar a gira, é um deles que assume. E, por fim, nós temos Morubixaba. Morubixaba é o CCT, que é o comandante-chefe de terreiro. Então, se eu olhar lá no meu uniforme, lá no meu terreiro, vai estar escrito assim, ó, CCT, comandante-chefe de terreiro. Esse grau de CCT, que é o Abareguaçu, ele é o grau do pai de santo da casa, da mãe de santo da casa, do dirigente, do padrinho, da madrinha, do babá, da iá, enfim. É o comandante, ele é quem está no comando de tudo. E ele faz tudo que os anteriores fazem, né? Ele dá passe, ele dá consulta, ele cuida de grupinhos, de grupons, né? Grupons, e ele cuida geral do terreiro. Ele é o responsável litúrgico, ele é o responsável ritualístico por tudo que está sendo feito ali. E é o último grau, é o grau de chefe de terreiro, né? O grau de comandante-chefe de terreiro, aquele que é o pai de santo, a mãe de santo da casa. Por que é importante ter esses graus? Agora que vocês já entenderam quais são esses graus, né, que a gente está falando. Por que é importante ter esses graus? Quando você tem um grau bem definido, o médium já tem bem definido na cabeça dele qual é a tarefa dele. Quando o médium já conhece a tarefa dele, já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe a sua posição naquela hierarquia, ele já sabe onde ele está posicionado, então ele passa a ter um domínio maior do seu trabalho, porque ele sabe exatamente o que tem que fazer, quais são os seus limites, o que se espera dele. Com isso, o trabalho flui com maior facilidade sem interferência do dirigente. Então eu, como dirigente da casa, como pai de santo, eu não preciso ficar toda hora falando, olha, traz mais um, põe ali, ó, aquele fulano ali, aquele ciclano ali. Não, não preciso de nada disso. Por quê? Porque aquele comandante ali, aquele grupo ali, ele está subdividido de forma que todos conhecem as suas tarefas e já desempenham automaticamente. É como várias engrenagens montando um relógio para que ele funcione. Então, os graus dentro da casa, eles têm importância organizacional e também a importância de facilitar o trabalho tanto dos médiuns quanto do dirigente, do comandante da casa. É para isso que nós usamos, então, os nossos graus, né? Também para reconhecer e demonstrar que determinado médium atingiu determinado nível evolutivo ali dentro da casa, né? Para demonstrar ali o rastro da caminhada do médium, né? Você olha o grau dele e você sabe o quanto ele já caminhou do todo ali que se tem dentro da doutrina praticada. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário, não esquece, tá bom? Deixa o seu like, faz toda a diferença pra gente. Se você quiser, acesse lá o nosso grupo exclusivo no Telegram, o link tá aqui embaixo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço e axé.